o Vasco, né? O Vasco foi uma SAF aí, 777, que deu tudo errado. Tudo Nossa, tem errado. um que E ferrou aí que foi o tá. Vasco. Tinha que ser o Vasco. Eles gastaram muito dinheiro, tipo, em contratações malucas e tal. E prometeram coisa pra cacete. Olha, foi um caos. E aí agora a associação recuperou a SAF. É engraçado, né? Que cada SAF que a gente teve no Brasil é um negócio diferente, né? Todas Não. elas são diferentes. E nenhum seguiu o mesmo padrão. Não, nenhum seguiu o mesmo padrão. E você sabe em que pé tá esse negócio da 777 com o Vasco? Porque nunca mais foi falado nada disso. E pra onde você acha que vai isso aí? A associação está tentando revender a SAF do Vasco. Porque eles têm a ciência de que eles precisam de investimento. Precisam de alguém que aporte dinheiro, que paga, né, que faça, que participe financeiramente. Essa noção e essa consciência a diretoria do Pedrinho tem desde o começo. Isso eu acho positivo, tá? Agora, revender a SAF do Vasco é muito complicado por questões de mercado, embora eu acho que essa é a questão secundária, porque o Vasco é muito grande, tem muito torcedor, a marca é importante, etc, etc. Mas principalmente por questão jurídica. Por quê? Quando a 777 compra o Vasco, ela faz o aporte, ela integraliza lá um tanto percentual, mas ela tem no papel 70% das ações da SAF. Ela tinha uma parcela para pagar em setembro do ano passado. Em maio, a Justiça já tira a SAF da 777 e dá o comando provisório para a associação, com a argumentação de que a 777 estava em colapso financeiro no mundo e não conseguiria pagar o aporte de setembro. A 777, tanto 7 que a gente acaba falando mais às vezes, né? Ela fez tudo errado em todos os aspectos. Eles são americanos? Isso aí? São americanos. São 2 sócios fundadores americanos, né? Um é o Joshua Wander, que a gente fala o tempo inteiro nele. A gente, assim, né? Quem cobre o Vasco. E tem um outro que tem um nome que me fugiu agora, mas que é o sócio dele. Eles continuam lá até hoje, mas o grupo realmente colapsou financeiramente. Só que eles têm lá, tal qual o Textor tem a Ares que emprestou dinheiro, ele está numa negociação, eles têm os credores deles, de quem eles pegaram dinheiro para fazer os negócios deles. E esses credores estão em cima da 777 para recuperar o dinheiro que eles emprestaram. Entre os credores tem conflito, porque tem um credor no Reino Unido, tem outro nos Estados Unidos, eles estão brigando fora do Brasil e tal. E esses credores querem saber o que vai acontecer com o Vasco. Então, não é tão simples quanto o Pedrinho pegar o Vasco e vender para alguém sem que a 777 participe. Ela tem que participar de alguma maneira dessa conversa. Ela tem que aceitar, não aceitar, enfim. Então, primeiro tem um embate aí. A associação gostaria de vender a SAF nos termos dela, pelo valor que ela quiser, no contrato que ela cunhar, e a 777 que se lasque, porque perderam. Mas a 777 tem seus advogados que estão ali tentando retomar, não o controle, porque eles não têm mais a ambição de gerir o futebol do Vasco, mas eles querem participar desse processo de venda justamente porque eles têm que ganhar alguma coisa para pagar os credores fora do Brasil. Então, fica nessa incerteza, entendeu? Você tem uma insegurança jurídica, que é um termo que eu já falei algumas vezes e virei para os torcedores que querem me encher o saco, eles me chamam de Mr. Insegurança Jurídica. Essa insegurança, ela atrapalha as negociações da SAF. Porque, imagina, você vai negociar com qualquer um, desde um príncipe saudita até um investidor americano. Eu quero vender o Vasco. Tá bom, quanto custa, como vai ser, como é que vai ser a gestão, etc, etc. Tá bom. Mas e essa situação aqui? Como é que a gente resolve? Com quem que a gente negocia? Real, né? Quem que manda de verdade? Você não tem nem como provar que é você que manda mesmo. Mas eu tenho que seguir o contrato que estava na 777 ou não? Depois que eu comprar, eles estão fora, entendeu? Você tem que haver um acerto. Mas, quando saiu o negócio da compra, tinha sido falado que era 700 milhões por 70%. Foi isso mais ou menos. Isso. Esse dinheiro não caiu pro Vasco. Não tudo, porque ele cairia ao longo dos anos. Então esses aportes aí seriam isso. Exato. Né? Exato. O primeiro aporte caiu. Então ele tem que pagar para 777 só esse Cara, pedaço mas ou não? Não é louco o negócio de SAF? Porque assim, ele não comprou a parada inteira. Não, porque olha só. Tipo, se eu paguei, fiz que eles pagaram 300 milhões. Se eu paguei 50 milhões, a 777 tem que receber só 50 milhões da próxima venda? Então, esse é um dos pontos da discussão. Pontos, né? Porque eles fizeram um aporte, e aí de novo eu vou ser impreciso nos valores, mas o primeiro aporte
tinham primeiro 50 milhões numa ponte, depois mais 200 milhões, enfim. Mas eles dos 70% que eles compraram, eles colocaram dinheiro equivalente a 30 e poucos por cento. Entendi. Se eles fizessem o segundo aporte, eles chegariam a 50 e tantos por cento. Se eles fizessem mais... Então, eles estavam no caminho para integralizar. Então, mas não é louco esse negócio de SAF? Porque, tipo assim, se eu tenho uma empresa, tá? Aí você vem e quero comprar a minha empresa. Você vai, sei lá, 100 milhões. Eu pego esse dinheiro e vou embora com meus 100 milhões que você comprou a minha empresa. Uhum. Se você quiser investir na empresa, pegue o seu dinheiro e invista aí. Os 100 milhões tá no meu bolso. Então, assim, na compra do clube de futebol, eu imaginava que assim, a associação vendeu por 700 milhões. Deposite 700 milhões na minha conta e você faz aí que você quer aportar a porta, aí a gente faz, né? Mas não é assim que Não é funciona o assim, SAF. não é assim. Mas No Brasil. Esses 700 milhões vai pra onde? No Brasil não é assim. Ele vai pra onde? Olha Ah, no Brasil não é assim? Porque se você pensar assim, você quer comprar o Manchester United. Aham. O Manchester United pertence à família Glazer. Sim. Então você tem que convencer a família Glazer que você vai pagar para eles 2 bilhões de Euro. euros e eles vão aceitar. O dinheiro sai da sua conta, entra na família, entra na conta dos Glazer Eles vão embora e com o dinheiro. o United é seu. Parabéns. Isso, aí se ele quiser contratar alguém, ele que pegue mais dinheiro. É Exato. isso. Se você quiser agora, o David Jones é dono do United, Aham. quer investir, dê os seus pulos, entendeu? Então, você é louco, porque qualquer Aqui realidade não. de empresa é assim. Aqui não, porque os clubes, eles são associações civis sem fins lucrativos. Uhum. Como eles são sem fins lucrativos, eles não podem distribuir lucro para nenhum dos seus Mas sócios. eles podem gastar no próprio? Eles têm que gastar no próprio. Aham. Então, o acordo é assim, ó, eu vou te vender o meu clube aqui, mas eu sou muito apaixonado por esse clube, e esse clube está extremamente endividado. Então, eu vou fazer o seguinte, esse 1 bilhão de dívida que eu tenho aqui, você assume, você paga, tá? Isso entra no valuation. E eu gosto tanto do meu clube que eu quero te obrigar a investir mais 700 milhões dele ao longo dos próximos 3 anos. No caso do Vasco, os dois números eram idênticos, era 700 e 700. 700 milhões em dívidas e 700 milhões em aportes. Então, por isso que na época até se falou equivocadamente em 1,4 bilhão. Mas por que é errado falar isso? Porque como é que a 777 pagaria os 700 milhões de reais em dívidas? Com o próprio dinheiro do Vasco. É. Né? Aham. Só que ela está dando a garantia para a associação de que a responsabilidade de pagar é dela. Eles pagaram alguma coisa essa dívida aí? Pagar alguma coisa. Tá. Só que, assim, como tem juros, aí você Sim. paga aqui, sobe ali e tal. Então, não deu para ver a dívida do Vasco baixar. A dívida do Vasco ficou mais ou menos no mesmo patamar e deu uma subida depois. E aí, os 700 milhões de aporte é dinheiro que o novo dono, ele tira do bolso direito e põe no esquerdo. É. Porque, assim, eu estou tirando o dinheiro do meu caixa, do meu grupo aqui, e estou botando na minha subsidiária. Porque o Vasco SAF passa a ser a minha subsidiária do meu grupo 777. Mas que contratualmente tem que estar amarrado para você garantir que vai ter competitividade no futebol. Então o negócio de SAF é muito maluco quando você faz essa primeira conversão, associação para SAF. Agora que já é SAF para SAF, dono para dono, quem for assumir tem que ter, se não tivesse toda essa conturbação jurídica aí, essa briga toda de sócios, né, do minoritário, quem comprasse da 777 compraria, teria que assumir as mesmas obrigações contratuais, os 700 milhões, o pagamento da dívida, etc, porque isso permanece, e teria que acertar um acordo para remunerar a 777. Seria assim se fosse normal. Como não é mais complicado ainda, a associação tomou de volta, tentou vender sozinha, não conseguiu, voltou... Mas não conseguiu porque não tinha comprador ou porque não... Porque o sonho deles era vender para o Lamáquia. José Roberto Lamáquia, Ele é dono de quê? da Crefisa. E aí não conseguiram. Foi negado isso aí, né? Os caras falaram que não, mas rolou então isso. Não, é o sonho, Rolou. Não, Vai. isso eu escrevia, eu falei no Sport TV, sim, eu eu lembro. falo sem nenhuma... E não conseguiu por quê? Tinha o objetivo, porque não... Cara, pegou... Naquele momento, a Leila ainda não tinha se reelegido para a presidência do Palmeiras. Pegou muito mal na oposição do Palmeiras, que a Leila... Porque a Leila, de fato, ela não se envolveu com a negociação, tá? Isso eu ouvi de Mas diferentes se fontes. o marido dela fosse dono de um clube, ela também seria. São um casal, né? Mas de diversas fontes eu ouvi que ela não participou, ela não teve nas conversas, nas negociações. Então, quando ela disse que ela não estava envolvida, acredite, ela não estava envolvida. Porém, contudo, todavia, o marido dela estava.
Ele conversou, ele negociou, ele estava em contato com o advogado, trataram de valores, trataram de termos de pagamento, de como é que vai ser, quanto que ele vai ter que... Tudo. E só que chegou num tal ponto de controvérsia, tanto em relação ao Palmeiras quanto em relação a Leila, o projeto político da Leila, enfim, ele recuou. O Lamarca recuou e desistiu. A última vez que eu ouvi falar sobre isso, e eu reportei isso na época, faz um ano, ele tinha desistido de comprar o Vasco. Né? Cara, quem acompanha o noticiário percebeu aquilo na época, porque o Pedrinho falava bem do Lamarca, o senhor Lamarca, aí falava bem, mas negou, falava bem, entendeu? Eles foram, e eu sei pelo bastidor que ele estava envolvido. O plano era esse, só que o plano não funcionou. Uma vez que a associação tentou vender e não conseguiu, depois a associação vai ao mercado para buscar os investidores, mas tem esse ambiente de incerteza jurídica, tem um ambiente também de incerteza comercial, o mercado brasileiro, o dinheiro, enfim. É difícil, cara, é difícil. Eu não estou dizendo isso aqui para, você está falando mal do... Não. Eu estou tentando explicar a situação. É difícil vender um clube de futebol em condições normais. Nas condições do Vasco é mais difícil ainda porque tem muita complicação jurídica, financeira, comercial. Cara, é complicado, cara. Caraca, que coisa... Eu só fico imaginando, assim, esses clubes que estão nessas situações, porque no Brasil era muito comum atrasar salário de jogador. Essa parada, assim, comum. Não é mais. O que é o correto, obviamente. Então, o que a gente vê é que os clubes fazem de tudo pra pagar os jogadores. Porque senão gera o que aconteceu com o Galo essa semana e tal. E é rápido, assim, não demora muito e tal. E tá correto, óbvio. Eu fico imaginando, o que acontece se chega no mês, o cara, sei lá, o Pedrinho olha o caixa, não tem dinheiro pra pagar o jogador. O que o cara faz? Vai buscar empréstimo, né? Rotina de dirigente, cara, é assim. Ele tá preocupado com o jogo da próxima quarta-feira ou domingo e fluxo de caixa. Só. O presidente só quer saber disso. O CEO, o diretor financeiro, todo mundo tá mobilizado para saber disso. Tem dinheiro para pagar a próxima? E a ordem de prioridade de pagamento é sempre assim: jogador primeiro, comissão técnica em segundo. Aí você pula tudo aos credores. A vida real é assim. É assim, cara. Eu cubro esse troço há 15 anos. É assim. Então, eles dão os seus pulos para conseguir dinheiro para aliviar o fluxo de caixa. E aí, assim, a gente fala assim, fatura 1 bilhão, fatura 700 milhões, mas esse dinheiro ele não entra no caixa assim, entrou, pagou, organizadinho, assim. Então, o dinheiro da TV vai cair tal mês, só que esse dinheiro da TV ele já foi usado de aval para pegar um empréstimo no ano passado, às vezes pelo outro presidente, às vezes por você mesmo. Então você começa a ir atrás de outras receitas. O que dá para antecipar? Qual é o patrocínio que ainda dá para antecipar? O outro aquele ali. E tem um negócio que a gente nem comentou aqui, que é quando eles pegam dinheiro emprestado com empresário. Isso. Porque uma vez que você já esgotou as suas receitas, você tem tanto de receita, só que você já deu os contratos todos em aval para pegar os empréstimos. Vai pegar o quê? Sócio torcedor e bilheteria, você não consegue fazer isso. Raros são os bancos que aceitam, porque são receitas muito incertas. Uma hora tem, outra hora não tem e tal. Então os caras não aceitam. Quem é que vai emprestar dinheiro? Empresário. Mas assim, por que o empresário empresta dinheiro? Porque ele quer alguma coisa depois, né? Porque eventualmente ele será pago, exceto quando ele cai numa recuperação judicial. Não, mas a gente viu um monte de empresário cobrando Corinthians aí, estão esperando até exceto quando ele se dá muito mal, geralmente ele recebe. Geralmente ele ganha muito dinheiro na operação, mas ele além disso, ele ganha proximidade com quem decide o futebol, né? E é por isso que não se deve... É outro movimento político, né? É por isso que não se deve fazer empréstimo com o empresário. Você pega dinheiro com alguém que vai começar a ter ingerência nas suas decisões do futebol. Não se faz, cara. Caraca.